Boa noite. Hoje vamos falar sobre alguns tipos de funções. Eu trouxe quase todos, só falta um, porque eu achei muito, sabe? Eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas não assim é muito. Aí ela vai deixar, porque se eu não me engano é trigonométrica para a próxima, aí eu já trago as questões para nós resolver aqui, entendeu? Vamos começar. Tipos de funções. A primeira é bem simples, é a função composta. Função composta é basicamente uma função dentro da outra, como por exemplo aqui, ó, f, a g, f, sendo que f, né, é g de x. Ou seja, tem que calcular primeiro g de x, né, daqui, ó, para depois calcular f, né? Ou seja, é uma função dentro de outra função. Aí isso é uma função composta. Bem simples a primeira função. A outra, função inversa. Função inversa é a alteração de domínio pela imagem. Função inversa é a... função inversa é a alteração de domínio pela imagem e vice-versa. Porém, só é possível se a função for bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função bijetora é toda função injetora e sobrejetora. Ou seja, tem que ser injetora e sobrejetora juntas, a expressão bijetora. Ao que é uma injetora? Injetora é quando todos os elementos da primeira têm como imagem elementos distintos da outra, de outra. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Todos os elementos desse daqui tem a imagem são elementos desse daqui, tá? Ou seja, isso é um injetor, porque aqui tem em cada um diferente. Ó. Esse é com esse é com esse é com esse. Se fosse esse com esse aqui, ó, já não é. Tem dois iguais, né? Então não seria injetor. Aí, sobreinjetora é todo elemento do contradomínio de uma função, é a imagem de pelo menos um elemento de outro domínio. De outro. Aí, por exemplo, essa aqui. Ó. Todos os elementos dessa função aqui, ó, desse conjunto aqui, contradomínio, tem como imagem esse domínio aqui. Ó, tá? Sempre tem algum, pode ser qualquer um. Não tem nada se for igual. Sendo que tenha algum aqui, tá? Que a imagem seja algum aqui. Aí, como nós já sabemos, né, como para ser uma função inversa, precisa ser bijetora, e para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora. Então vamos para a função inversa. Função inversa é a regra prática para transformar uma função em inversa. Não, a regra básica é trocar fx com uma função que está sendo representada por y, tá? Primeira coisa que eu fazer. A segunda, trocar x por y, y por x. Aí, terceiro, isolar y para representar como função de x. E quarto, trocar y por f de x. Por f menos 1 de x, né? Aí, aqui é um exemplo. Aí, um exemplo. Obter uma função inversa de f de x de 3x menos 2. F de x igual... A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar f de x por y, né? Vou trocar f de x aqui, ó, por y. Aí depois, trocar x por y e y por x. Trocar x por y e y por x. Ou seja, ó, viu? Inverter os números que estão aqui, vai para o outro. Aí terceiro, isolar y para representar como função de x. Aí é só isolar o y. Né? Tá aqui, ó. Como aqui negativo vai passar negativo para cá e aqui vai passar negativo para cá, né? Vai ficar todos negativos. Aí como é que vai ficar tudo negativo? Como o y pode ficar negativo, né? Nós temos que multiplicar por menos 1 para deixar tudo positivo. Não deixar o y positivo. Aí quando for multiplicar por menos 1, como está tudo negativo, tudo vai ficar positivo. Né? Então tudo ficou positivo. Tá?
Usar aqui esse número aqui, né? Calma que não pode ficar negativo. Aí agora isolar o y. Isola o y e passa dividindo para cá, né? Aí depois disso, de isolar o y, é só trocar o y por outra coisa. Trocar o y por f menos 1 de x. Ou seja, a função inversa de x é igual a x mais 2 dividido por 3. Ou sobre 3. É porque aqui fica mais fácil de colocar, né? Porque entrar assim é muito difícil colocar no slide. Mas é bastante aqui, ó, sobre 3, que é só aqui embaixo. Mesma coisa. Aí função afim. Também conhecida como função é também conhecida como função de primeiro grau. Aí é definida, tá, por uma regra, que é basicamente f de x igual a x mais b, onde a é o coeficiente linear e b é o coeficiente, eu errei, não, é outro coeficiente, mas eu errei, depois eu vou olhar tudo direitinho. Aí são números reais, o a e b são números reais. 1, 2, 3, 4, 5, por diante. 1 sobre 3. Observação: se B for igual a zero, o gráfico será constante, tá? Se B aqui, ó, for um zero, o gráfico, que não vai representar, vai ser constante, tá? É também chamado de função de segundo grau, a função quadrada. É também chamado de função de segundo grau, onde sua lei de formação é f de x. Aqui, a função afim, eu não trouxe nenhum exemplo e não trouxe assim nada, porque tipo, é o mais simples, eu acho que vocês já sabem, né? Tá, mas se quiserem, eu trago um exemplo na próxima aula, tá? Se tiver normalmente não tem, né? Nas questões, que é muito simples. Nas questões da outra. Mas se tiver, eu trago uma para representar melhor, tá? Aí, função quadrática. A função quadrática é também chamada de função de segundo grau. Onde sua lei de formação é f de x, onde ax sobre 2 mais bx mais c. E A, B e C são os números reais, sendo A, tá? O A tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero lá. Os outros não tem nada a ser zero, então que A não seja zero. O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, tá? Sempre uma parábola. Tem sempre essa curvinha aqui. Aí, exemplo. F de x, 2x sobre 2 menos 3x mais 6. Aí, como é que calcula? Por delta, né? Assim, aqui é só uma representação mostrando o que é A, o que é B e o que é C. Não é um exemplo de coisa não. Aí, o que é aqui? A é 2, né? B é menos 3, ó, que tá com x. E C é o 6, positivo. Aí, nesse daqui já, ó, tem um menos 1, né? Que já que não tem uma representação, quando não tem um número aqui é porque é 1, né? Aí, menos 1. Aí, o B não tem, né? Porque é x, não tem, né? Alguma coisa com x. Então, é 0. E C é menos 8. Aí, uma raiz de função de segundo grau. Para encontrar as raízes da função quadrática, também conhecidas como zeros da função, é necessário o domínio das equações de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, há vários métodos, com fórmula de Bhaskara e soma de produto. Como fórmula de Bhaskara e soma de produto. Aí um exemplo. F de x igual a x sobre 2, elevado a 2, quer dizer, mais 2x menos 3. Aí A o quê? A é 1, né? B é 2 e C é menos 3. Aí é só colocar na fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é igual a B elevado ao quadrado menos 4ac. Né? Aí é só colocar, em vez do B, colocar os números, né? Em vez do A, 2, C, colocar os números. Aí 2, né? Elevado a 2. Elevado a 2 menos 4 vezes A, que é 1, né? Vezes B, C, que é menos 3. Aí 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, né?
Aí 4 vezes menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes menos 3. Como é uma multiplicação, é só fazer o jogo do sinal, fica positivo. Aí 4 vezes 3, 12. Aí 4 mais 12, 16. De Bhaskara igual a 16. Depois é só colocar na fórmula, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de Bhaskara, né? Delta, de delta, sobre 2a. Aí x é igual a, só em vez de colocar o b, coloca o 2, né? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de, o resultado foi 16, né? 16. Sobre 2 vezes a, que aqui no caso é 1. Né? Aí f de x, é só resolver aqui, né? Primeiro, não, encontrar a raiz de 16 e multiplica aqui para aqui, para ficar mais fácil. Aqui, ó, vou simplificar. Depois encontrar o f de x, uma linha, e f de x, duas linhas. Né? Aí f de x, linha, é igual a menos 2 mais 4, né? Em vez do escolhendo esses aqui. Então, o 1 é o mais e o 2 linhas é o menos. Aí menos 2 mais 4. Aí como é uma soma, então, você, como são sinais diferentes, você diminui, né, eles, e consegue um sinal maior. Que no caso 4 menos 2 é 2, né? E consegue um sinal maior que é 2. Fica 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. F de não, x, duas linhas, é igual a menos 2 menos 4, dividido por 2. Aí menos 2 menos 4, você soma, né? Já que são sinais iguais. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Né? Menos 6 dividido por 2, menos 3. E isso é as raízes de uma função. Tá? A raiz da primeira função, que é x, uma linha é 1, e x duas linhas é menos 3. Tá? É bem importante lembrar disso. A raiz de uma função de segundo grau. O valor do delta nos permite saber quantos zeros a função quadrática vai ter. Tá? É uma informação bem interessante. Podemos separar em três casos. Se delta for maior do que zero, possui duas raízes distintas. Tá? Se delta for igual a zero, possui uma única raiz distinta. Não, real, desculpa. E se delta for menor, que eu errei aqui, né? É menor que zero, não possui raiz real. Tá? Eu errei aqui, senão. Aí, gráfico de uma função de segundo grau. Aí, sempre representado por uma parábola, dependendo do valor de A, existem duas possibilidades. Concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá? Aí, se A, é aquele primeiro termo, né, que está junto com x elevado ao 2. Se A for maior que zero, a concavidade é para cima, tá? Sim. Então, e esse ponto aqui, ó, esse ponto V aqui é o vértice da parábola. Nesse caso, é o ponto mínimo, ou seja, o menor valor de x, de f de x, tá? O ponto mínimo, o vértice da parábola, o Vzinho. E quando A for menor que zero, ou seja, se é negativo, a concavidade é para baixo, tá? Nesse caso, o vértice é o ponto máximo, ou seja, o maior ponto, valor de f de x, tá vendo? O vértice é o maior ponto. Aí, vértice de uma parábola. Como já foi visto, o vértice é o ponto máximo ou mínimo, dependendo da parábola, né? Dependendo do A, do valor de A. É necessária uma fórmula específica para encontrar o valor de x e y. Como o vértice é o valor, é o ponto V, as coordenadas são representadas por x, Vzinho, e y, Vzinho. Aí, fórmulas para calcular. A fórmula para calcular xv, Vzinho, é igual a menos b dividido por 2a. E yvzinho é menos delta sobre 2 sobre 4a. Tá? Essas são as fórmulas. Para calcular x da vértice e y da vértice.
Aí um exemplo. Encontre o vértice da parábola f de x igual a menos x2 elevado a 2 mais 4x menos 3. A primeira coisa que nós temos que saber o que é A, B e C, né? A é menos 1, né? Isso aqui já não tem nenhum valor aqui. 4, B é 4 e C é menos 3, né? A primeira coisa que tem que fazer é calcular delta, né? Nós vamos precisar. Aí B é 4, né? Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes menos 3, que é C. Aí 4 é elevado a 2 é 16, né? Vai 4 vezes 4 é 16. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Aí menos 1 vezes menos 1. Não, menos 4 vezes menos 1, desculpa. Aí, como são sinais iguais, fica positivo, né? Se a regra de sinal fica positivo, aí fica mais 4. A mais 4 vezes menos 3. Como são sinais diferentes, né? Vai ficar negativo. Aí 4 vezes 3, 12. Vai ficar negativo o sinal, né? Aí 16 menos 4, menos 12, desculpa, igual a 4. A aplicar na fórmula. Depois é só aplicar na fórmula. Aí x vezes 1, né? Aí a fórmula é b menos b dividido por 2a. Aí b é 4, né? Aqui, ó. B é 4. E a é menos 1. É só resolver a questão. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Aí, x da vértice é igual a menos 4 dividido para menos 4 dividido para menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1 é 2, só que fica negativo porque faz jogo de sinal, né? Aí menos 4 dividido por menos 2, como são sinais iguais, vai ficar positivo, né? Aí 4 dividido por 2, 2. Ou seja, se x da vértice é igual a 2. Aí agora o y. Y da vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Aí delta nós já calculamos, né? Delta deu 4, ou seja, menos 4, né? Aí vezes 4 vezes o A. E o A é o quê? A é menos 1. Aí 4 vezes menos 1, menos 4, né? Aí menos 4 dividido por menos 4, são sinais iguais, faz o adicional, fica positivo, e 4 dividido por 4 é 1. Tá? Ou seja, y da vértice é 1. Ou seja, a vértice é 2, está no ponto 2, 1. Tá? E como A é negativo, né, menor que zero, lembra daquela regrinha, ó. Como A é menor que zero, vai ficar a concavidade para baixo. Ou seja, esse ponto que nós achamos aqui vai ser o máximo da função no gráfico. A representação gráfica de uma função quadrática. É um exemplo. Aí trouxe os exemplos, né? De x igual a x elevado ao quadrado menos elevado a 2 menos 6x mais 8. Aí A é 1, né? B é menos 6 e C é 8. A primeira coisa que tem que fazer. As raízes de uma função são os pontos que a parábola toca no eixo x, logo vamos encontrar os pontos x tracinho e x dois tracinho. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar as raízes da função, tá? E nas raízes da função, o x tracinho, o primeiro tracinho é um ponto e o x tracinho é outro ponto, tá? Sendo que, nesse caso, o y vai ser zero. Por quê? Porque nós estamos calculando a onda o gráfico vai tocar, tá? Então, da linha do gráfico vai tocar. A primeira coisa, né, para fazer, né, para calcular a raiz de uma função, é calcular delta, né? Aí delta é b ao quadrado menos 4ac, né?
Aí B é menos 6, né? Menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8, né? É igual a, aí, menos 6 ao quadrado, é igual a menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36, né? Aí, menos 4 vezes 1, 4, né? Menos 4. Aí, menos 4 vezes 8, 8, 8, 16, 32, né? Menos, aí, como fica, faz o jogo de sinal, fica negativo. Aí, 36 menos 32 igual a 4. Aí, depois disso, é só colocar na fórmula. Aí, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido para 2a. Aí, x igual a menos, aí, qual o valor de b? Menos 6. Então, colocando menos 6, mais ou menos, raiz de delta. Delta no rachando aí é 4. Dividido por 2a. A é o quê? 1. Então, 2 vezes 1. Aí, primeiro vamos resolver, né? Vamos colocar, para ficar mais fácil achar o x. O x. Aí, aqui faz o jogo do sinal, para ficar positivo, sair do parênteses, né? É positivo. E aqui a raiz de 4 é 2, né? E 2 vezes 1, 2. Pronto. Aí depois agora é só calcular f de x, uma linha, e f de x, duas linhas. Aí f de x é igual a 6 mais 2 dividido por 2, né? E vamos fazer com mais. Aí 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. Aí x duas linhas agora é menos. 6 menos 2, 4. Dividido para 2, 2. Ou seja, encontramos o ponto A e B. E vai ser 4, 0 e 2, 0, tá? A encontrar o vértice da parábola. Agora, né, o segundo passo é encontrar o vértice da parábola. Aí, como é que calcula o vértice da parábola? Duas formulazinhas, que é para calcular o x e y, né? Que é menos b dividido por 2, né, para calcular o x. Aí menos b, que é menos 6, né? B é menos 6. Aí menos 6. Dividido para 2 vezes a, que é 1, né? Aí igual a 6, né? Fica positivo, pode adicionar, para sair de parênteses. Dividido para 2 vezes 1, que é 2. Dá 3. Aí o y é igual a 4, que é delta, né? Menos delta. Coloquei o 4 aqui, mas é delta. O delta nós calculamos já aqui, ó. É 4. Então é menos delta, né? É menos 4 vezes 4 vezes 1, que é A, né? 4 vezes A. Então, aí menos 4 dividido para 4 vezes 1, 4. Igual a menos 1, né? Faz o jeito senão fica negativo. E 4 vezes 4, 1. Aí, ou seja, nós calculamos agora o vértice da parábola. O ponto mínimo ou máximo. A vértice igual a 3, né? X. E menos 1. Aí agora é encontrar o ponto de interseção da parábola do eixo y. Para encontrar o ponto de interseção, é só calcular f de 0. Tá? Aí é só calcular f de 0 e colocar na fórmula. Botar o 0 na fórmula. É zerar ao quadrado, fica zero, corta, né? 0, 0 vezes 0 é 0, né? Menos 0 vezes, não, 6 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0, né? Aí corta os dois, sobra só 8. F de 0 é igual a 8. Por fim, o ponto C é 0, né? X é 0 e, né, que nós estamos aqui, ó. X é 0 e Y é 8, né? Fizemos o cálculo aqui, 8. Agora é só colocar os pontos na reta. Como aqui, ó. Não é o vértice, né? O ponto vértice é 3 e menos 1, né? 3, que está entre os dois, aqui, né? E menos 1, tá? Aí A é 4, né? 0. E B é 2 e 0, né? C era 0 e 8, né? Pronto, tá feita a parábola. Aí função modular.
Função modular é uma função que associa elementos de um conjunto em módulos, representado entre barras e seus números sempre é positivo, ou seja, mesmo que o módulo seja negativo, esse número será positivo. Uns exemplos. Aí, módulo de -8 é 8, de 3 é 3. Aí, módulo de -4 mais 2. É só resolver aqui, né? -4 mais 2, menos 2. Como é módulo de -2, vai ficar 2, né? Aqui -3, módulo de -3 mais 3. Só fazer o primeiro módulo, né? -3, e do módulo fica 3. 3 mais 3, 6. Aí, basicamente, na função modular, toda função modular, sempre nos cálculos no final, todos os resultados vão ser positivos. Ou seja, não vai ter nenhum número, nem x nem y vai ser negativo, tá? Não, o x pode ser negativo, mas o y, que é a imagem, né, não vai ser negativa, tá? Porque vai estar em uma função modular. Ou seja, vai estar nesse módulo, é só você tem que entrar no módulo, né, no final. Então, mesmo que seja negativo, o y, você tem que entrar ele do módulo. Então, vai ficar positivo, de qualquer jeito, tá? Basicamente é só isso. Tipo, todas as outras coisas que eu já expliquei, porém você só faz isso. Só se for no calcular, em vez de deixar negativo, deixar positivo. Como, por exemplo, aqui. Ó. Então, tá vendo? Ó? Se aqui fosse uma função modular, aqui não seria -1, seria 1. Tá? Aqui está dando uma função modular. Aí, a representar um módulo negativo, o gráfico para intersecção e volta a fazer. Tipo, o gráfico, quando é uma função modular, ele não vai ficar para baixo. Ou seja, ele nunca vai ficar negativo. O, o y. Ou seja, sempre vai ficar assim, essa reta assim. Ou vai ficar assim, ou vai ficar intercalando, mas nunca vai descer mais do que isso. Porque o y não pode ser negativo. O y é resultado da imagem, né? Da regra. Né? Então, tipo, nunca vai ser negativo, nunca vai lá para baixo da regra. Isso porque tudo que fica abaixo tem um valor negativo. E os módulos negativos tornam-se positivos, né? Aí, função exponencial. Função exponencial é aquela função que está no expoente, que tem expoente, e cuja a base é sempre maior que zero. É diferente de 1, tá? Exemplos. f de x igual a 4 sobre x. O f de x igual a 0,1 elevado a x. E f de x igual a 2 sobre 3 elevado a x. Ou seja, essas funções aqui são funções modulares. Tá? O gráfico da função é modular. É exponencial, desculpa. O gráfico da função sempre passa pelo ponto 0, 1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então, como aqui, tipo, se x for zero, né? Então, aqui, como todo número elevado a zero vai dar 1, então sempre que o f de x for zero, o resultado vai ser 1. Ou seja, o gráfico sempre passa por 0, 1. Porque quando o f de x for zero, o resultado vai ser 1, né? Ou seja, y vai ser 1. Além disso, independente de qual for o número. Tipo, independente de qual for o número. Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x, tá? Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Portanto, a função sempre terá imagem positiva, não representando pontos do quadrante 3, 4, tá? Embaixo. Não vai ter, tá? Assim. Função exponencial nunca toca no x, tá? E é assim. Sempre elevando. Passa para aqui e é assim. Tá? Aí, função logarítmica. A base A é definida por f de x igual a log de A sobre x, sendo que A é um número real, tá?
e positivo. O número real positivo tem que ser diferente de 1, tá? O A, esse Azinho aqui. O logaritmo de um número é definido como expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o número x. Ou seja, log de A, B é igual a sempre x, tá? Ou seja, A sobre x é igual a B, tá? É a mesma coisa que isso aqui. Que log de A, B, sempre vai ser igual a x, né? Sendo isso, esse log aqui, essa representação aqui, é a mesma coisa que A sobre x igual a B. Tá bom? Aí essa é a regra para resolver. Por exemplo, vai dar log de 10, 10 e 23 ali. Log de 10, aí vai dizer como é que tem que fazer isso. É 3, é 4, é 5. Se x é 5, 3, não sei. O valor que for x, né? Aí só vou, em vez de colocar o B, que x vai ser o B, né? Nesse caso. A B vai ser a igualdade, aí você só coloca o resultado, o log aqui embaixo, tudo embaixo, e leva a um x, né? Aí é só resolver a exponenciação. Por exemplo, aqui, ó. Seja f de x igual a log de 2x e gx igual a log de 3x. A informação de duas funções, f de x e gx, então o valor de f 8 menos g 9 é igual a, é só calcular. Como aqui, primeiro que eu calculo aqui, ó. F de, em vez de x é 8, né? F de 8. A F de 8 é igual a log de 2, né? Que é o da lei de formação, né? X é igual e x2, né? X é 8 aqui, né? Nós temos que calcular o x. Aí tem que fazer naquela regrinha ali, ó. O 2 é aqui, né? De x igual a b, x, né? Que é b. No caso dali vai ser 8, né? Aqui, ó, 8. Vai ser 2x, né? Igual a 8. Aí como é que calcula isso, né? Aí é só você fazer com que um dos lados fiquem com a base igual à exponenciação. Ou seja, você tem que tornar esse aqui um exponencial. Tá? Um número exponencial. Um expoente. Aí, qual o expoente que a base vai ser 2, né? E o resultado vai ser 8. Que no caso seria um 3 aqui, ó. Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, né? Ou seja, o expoente aqui 3 representa esse número aqui. 2 sobre 3, 2 elevado a 3 representa o número 8, né? Aí depois disso é só igualar. X igual a 3. É só igualar as exponenciações. Tá? Aí x igual a 3. Ou seja, x é 3. Ou seja, f de x é 3. F de 8, né, é 3. Tá? Então aqui seria um 3. Aí já aqui é um 9, né? Aí faz a mesma coisa, 3 sobre elevado a x é igual a 9, né? Aí fazer com que esse número se torne um expoente com base 3, né? Para ficar igual a essa base aqui. Ou seja, tem que fazer algum número aqui, procurar algum número que a base seja 3, que dê esse resultado aqui. Tá? Aí aqui no caso seria um 2. Se fosse aqui 27, seria um 3. Se fosse 7, 81. Se fosse 81, seria um 4, né? Então é só tornar fazer com que a base fique igual a outra, tá? Aí no caso aqui é só igualar as exponenciações. Cortar as bases, né? X, aí fica x igual a 2. Aí é só colocar o resultado na, na questão, né? 3, né? Que é f de 8 é 3, menos f de 9, que é 2. Aí 3 menos 2, 1. Tá?
Aí gráfico. De uma forma geral, o gráfico da função y igual a log de ax está localizado no 1, ou no quadrante 1 ou 4, tá? Pois a função é definida por x maior que zero. Ou seja, o x sempre tem que ser maior que zero. Então, como para a esquerda, né, pensando no gráfico, deixa eu ver aqui, pensando nesse gráfico aqui, para a esquerda aqui, o x vai ser negativo. Esses dois quadrantes aqui, ó, o 3 o 2 e o 3. Ah, eu estou apontando. O 2 e o 3 vai ser negativo, né? O x. Como o x não pode ser negativo, então é impossível que o gráfico da função seja para esse lado aqui, tá? Basicamente é o que está falando nessa primeira parte. Além disso, a curva da função logarítmica não toca no eixo y, tá? Igual a do exponencial. Não toca no x, esse não toca no y. E o eixo x no ponto dos abscissa é igual a 1, pois y igual a log de 1 é igual a 0, tá? Para calcular o valor de A. Olha aqui, ó. Ou seja, aqui nunca toca e sempre vai ser assim. Ou pode ser assim, ao contrário, né? Pode ser decrescente. Mas nunca toca aqui, tá? Vocês têm que passar raspando assim. Aí não toca. Tá? Aí por hoje é só isso. Aí na próxima aula eu vou trazer para quem não viu ainda, eu vou só tá faltando um tipo de função e aí eu trago as questões da UFA, tá? Eu tentei trazer o resumido, porque senão não dá para dar aula em uma hora, né? Mas por hoje é só, deixa eu só desligar aqui.